Um homem de 53 anos, identificado como Geraldo Manuel Florentino, morreu após cair da laje de um galpão em construção localizado no bairro Cidade Universitária, na parte alta de Maceió. O caso ocorreu hoje no início da tarde. O repórter Alan Garcia volta ao vivo com essas informações. A informação que a gente teve é que ele caiu enquanto trabalhava. Realmente uma situação lamentável, né, Alan? Perfeito, Bruno. Lamentável, né? Uma história aí trágica. Um trabalhador estava ali, né, fazendo essa parte da construção. Ele que era o responsável pela obra desse galpão na parte alta de Maceió. Infelizmente, a gente ainda não sabe as informações, o porquê ele teria caído da laje. Lógico que vai acontecer toda uma perícia para identificar o problema, mas, infelizmente, na hora do trabalho, responsável pela obra, ele despencou da laje e morreu na hora. Nós estamos no Conselho de Arquitetura e Urbanismo daqui de Alagoas para entender como funcionam as fiscalizações nesses canteiros de obras, também para entender como funciona o trabalho do CAU, que é a sigla aqui do Conselho, sobre os cuidados também que a pessoa responsável pela obra deve ter, assim como também os deveres dos trabalhadores que estão nesse ambiente de trabalho. Nós estamos com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o senhor Geraldo Magela. Senhor Geraldo, boa noite para o senhor. Obrigado pela disponibilidade. Primeiro, que trabalho o Conselho, representado aqui pelo senhor, faz de fiscalização? Para a gente entender, até para poder vir aqui e fazer uma denúncia se encontrarmos alguma irregularidade. Essa é uma das próprias razões da existência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Porque a construção civil, todos nós sabemos pela história, é um dos maiores responsáveis por acidente de trabalho. E acidente de trabalho, todo mundo está sujeito, desde quando nasce até a parte final da vida, né? Mas, principalmente, o ambiente de trabalho é um dos mais perigosos. Então, a fiscalização ela é essencial para manter a saúde no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho ideal para que não aconteçam infortúnios como esse que aconteceu hoje. De uma forma geral, em uma obra como essa de um galpão, né, que trabalha com muito equipamento gigantesco, né, altura também, quais são os equipamentos de segurança que não podem faltar? Existem uma série de equipamentos que são previstos para isso, chamados EPIs, né, que necessitam andaimes com proteção lateral para que o trabalhador eventualmente não se sinta mal e possa vir a tombar, cintos de segurança, cabos a gente chama de linha da vida, né, que permite que ele enganche, se houver algum acidente, ele possa ter um recurso de ficar pendurado sem que ele despenque e venha a sofrer um traumatismo que possa ser letal a ele, né? Ou então algum acidente que venha a impossibilitá-lo para a vida de continuar trabalhando. Então, a fiscalização, que nós somos uma das profissões, né, que fiscaliza essa parte de execução e questão de trabalho, ela é importantíssima nesse aspecto. A gente sabe que alguns trabalhadores se recusam a usar o equipamento por não acreditar, por achar que é besteira, que nada vai acontecer. Numa situação como essa, o empresário também deve tomar qual atitude? Necessariamente, o empresário, porque o trabalhador, a gente não sabe como cada um na sua vida, no seu cotidiano, o que está passando na cabeça dele. Está com problema em casa, está com problema, né, da vizinhança e tal, às vezes disperso, então pode acontecer Mas tem que ter alguém ao lado dele, principalmente o responsável, o dono da obra, o responsável técnico, que exija que ele cumpra as recomendações de segurança do trabalho, né? Então, isso é importante. Nunca ele pode estar sozinho, sempre tem alguém que vai fiscalizar se ele está cumprindo, está usando equipamento adequado para isso. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo faz o trabalho de fiscalização para que isso não aconteça, para que acidentes não aconteçam. Mas depois que ele acontece, vocês também entram na história para entender quais foram os problemas, enfim, até para tentar ajudar a resolver? A gente vai aprender, principalmente porque a gente vai aprendendo com essas coisas, né? Para evitar que isso volte a acontecer.
Então, uma vez ocorrido, o CAL o nosso conselho tem que ir lá e tem que procurar entender, ver o que razão aconteceu o acidente e o que foi descumprido em termos de normas técnicas, porque existem normas que são obrigatórias de serem seguidas para que esses acidentes não ocorram. Então, o CAL tem que estar presente qualquer uma dessas obras assim que envolvam riscos. No caso deste acidente que aconteceu na parte alta daqui de Maceió, hoje, o CAL também vai fazer esse trabalho que o senhor está mencionando aqui, que acontece em todos os outros ambientes? Deveria ir, né, desde que ele fosse solicitado e desde que o responsável técnico pela obra fosse um arquiteto, né? Se fosse um engenheiro, possivelmente seria o CREA o responsável de fazer essa fiscalização. Mas, evidentemente, o CAL tem interesse de entender isso aí, o que aconteceu lá. Então, depende também do Conselho ser acionado, não só pela pessoa responsável pela obra, mas também, se fosse o caso, pela polícia, para, enfim, incorporar mais ali o inquérito, né, da investigação. Ajudaria muito as autoridades a acionarem o CAL, porque aí nós ficaríamos sabendo, porque a gente não fica sabendo através dos meios de comunicação, dos acidentes, aí já ocorreu. O importante é que a gente se antecipe a isso e possa fiscalizar para que não ocorra, né? Então, essa é a função do CAL, evitar que ocorram esses acidentes. Sr. Geraldo, muito obrigado pelas informações do senhor, tá? Bom trabalho. Muito obrigado, tá? Bruno, reforçando, né, o que diz aqui o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Sr. Geraldo Magela, dos cuidados, não só o trabalhador deve ter, mas também a pessoa responsável pela obra. São dois extremos que precisam focar em uma única coisa, a segurança de todos, para que não aconteçam acidentes. A gente ainda não sabe a causa do de hoje, mas, na maioria das vezes, como colocou o próprio Sr. Magela aqui, o trabalho da construção civil é um dos que mais matam aqui no país, e por falta desses cuidados. Então, é preciso reforçar cada vez mais.